Vou ler-vos uma frase da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. E perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Há uns anos, na Suécia, conheci uma rapariga que sofria de anorexia. Fizera já várias tentativas para se livrar do problema, algumas com resultado, mas voltava à mesma situação passada algum tempo. E no meu encontro com ela, além da sua magreza, houve algo que eu nunca esquecerei: o seu olhar. Era como se de repente a palavra desespero se materializasse naqueles olhos azuis. Sentei-me junto dela e ouvi a sua história. Por entre lágrimas, contou-me o seu percurso, a sua dor, o vazio que a invadia sempre que a levavam ao hospital e, por fim, o facto de não conseguir perdoar-se a si mesma pela autodestruição. Quando alguém entra numa rotina tão destrutiva como esta, mesmo depois de clinicamente curado, continuará a experimentar muita dor e o mesmo sentimento que invadia esta jovem com quem falei: falta de perdão pelo que fez. Eu li uma lenda interessante de um padre que numa cidade do interior dos Estados Unidos cometeu um pecado grave na sua juventude e que, apesar de ter pedido perdão a Deus, passou a vida inteira carregando o peso desse pecado, pois não tinha a certeza se Deus o perdoara. Um dia ouviu falar de uma senhora idosa que, segundo as histórias que se contavam, tinha visões e conversava com Deus. O padre encheu-se de coragem e foi visitá-la. Ela convidou-o a entrar, ofereceu-lhe uma chávena de chá e, quando a visita estava a terminar, fitando a senhora, o padre perguntou: é verdade que a senhora costuma ter visões e que conversa com Deus? Sim, disse a senhora, é verdade. Então, da próxima vez que a senhora falar com Deus, poderia fazer-lhe uma pergunta. A senhora ficou muito admirada com o pedido, mas quis saber qual era a questão que o padre desejava que ela colocasse a Deus. Não se importa de perguntar a Deus qual foi o pecado que este padre cometeu quando era jovem? Passadas algumas semanas, o padre voltou a visitar a senhora. Então teve alguma visão recentemente? E falou com Deus? Perguntou ele. Sim, disse a senhora. E perguntou a Deus qual foi o pecado que eu cometi quando era jovem? E ela respondeu sim. Disse a mulher. Ele disse-me que não se lembra. Ora, é isso mesmo. Deus não apenas perdoa os nossos pecados, como os esquece. E eu contei isto àquela mulher jovem com quem falei. Disse-lhe que o seu comportamento, o mal que causara ao seu corpo, à sua saúde, a preocupação que trouxera à sua família, estavam não apenas perdoados, mas esquecidos por Deus. Aquela reunião continuou no dia seguinte. Estava curiosa por ver a jovem com quem falara. Quando ela entrou, eu reparei que ela estava diferente. Os seus olhos não tinham mais desespero, mas luz. O seu rosto, apesar de magro, tinha a cor de uma beleza a desabrochar. E o mais belo aconteceu quando ela pediu licença para ir à frente cantar. Há muitos anos que não cantava. Perdera a força e a vontade, mas naquele dia a sua linda voz de soprano subiu ao céu num louvor maravilhoso de gratidão a Deus, pelo seu perdão e pelo seu esquecimento. A palavra de Deus diz que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. A distância entre o Oriente e o Ocidente é bastante razoável, não? Deus esquece o nosso pecado quando nos voltamos para Ele e, através de Jesus Cristo, pedimos o seu perdão e depois podemos cantar outra vez. Se carregas sobre ti a culpa, hoje é um dia muito bom para te livrares dela, pois em Cristo, na sua cruz, o preço foi pago para que tivesses paz e não há mais condenação possível para alguém que agora está em Cristo Jesus.